Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Newbcast. Hoje é um vídeo resposta. Houve um vídeo aí do canal do Roberto. Ele fez várias críticas ao projeto. Então eu queria gravar esse vídeo para responder alguma das críticas, né? Falar onde ele acertou, onde ele errou. A gente poder debater esse assunto. Então é isso, vamos começar? Pessoal, antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal. A gente tá só com mil inscritos, né? Vamos ajudar aí. E se você gostar, no final dá um joinha. Obrigado. Vamos lá. Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Nióbio Cash. O que está acontecendo, pessoal? Todo mundo ficou pedindo para eu poder falar sobre esse projeto da Nióbio Cash. Eu não consigo compreender, né, por que, né, que as pessoas ficam tão interessadas, né, num projeto do qual eu não consigo enxergar nenhum diferencial. Então, Roberto, você não conseguiu entender porque, na verdade, você fica muito preso à questão tecnológica, questão de avanço tecnológico, né? Se for levar por esse lado, o Bitcoin Cash, o Litecoin, Bitcoin Gold, até o Dogecoin, não tem muita inovação tecnológica. E eles valem uma fortuna, né? Então, é importante dizer que o Bitcoin, o Bitcoin, o que é o Bitcoin, né? É um ativo eletrônico escasso, descentralizado. Ele foi o primeiro. Então, essa é a revolução. O resto é muito mais perfumaria para vender a moeda, o token, do que efetiva revolução. É um upgrade. E mesmo assim, geralmente, a custa, uma vantagem à custa de um prejuízo. Por exemplo, você tem a Nano, oferece transação rápida, sem taxa, mas ela tem um mecanismo de representantes que votam para decidir, por exemplo, o gasto duplo. E esse tipo de representante pode ser um mecanismo de centralização. Então, outra coisa, se você não tem taxa, esse pessoal que está rodando o full node vai ser remunerado como? Por que ele vai rodar um full node? E outra, se não tem remuneração, como é que vai pagar, por exemplo, o desenvolvimento da moeda? Se esse pessoal que está desenvolvendo hoje abandonar a moeda. Então são várias questões. Eu não estou dizendo que a Nano é ruim. Pelo contrário, eu gosto muito da Nano. Eu só estou dizendo que tem várias questões em aberto nas moedas que não é questão só tecnológica. É principalmente a parte econômica que é o lance. Então quando você fala em criptomoeda, a parte cripto se refere à tecnologia. E a parte moeda, a parte econômica, que é de longe a mais importante. Nós estamos vivendo talvez uma revolução no dinheiro. Você vai comprar pão, você entrega dinheiro. Você vai comprar um tratamento dentário, dinheiro. Vai comprar uma blusa, dinheiro. Um show de rock, põe dinheiro. Então é disso que nós estamos falando. Todo o restante, por exemplo, até smart contract, comparado com ser dinheiro, é nada. Então é disso que se trata. E nenhuma moeda hoje, nem o Bitcoin, é dinheiro. Nenhuma delas é efetivamente usada como meio de pagamento. Inclusive a Ripple cresceu muito também aí, não dá para entender, né, gente? Eu não consegui entender. Só dá para entender se você estudar melhor, né, a cabeça dos CryptoTeens. Mas eu não consigo entender por que as pessoas investem em projetos que são muito semelhantes ao que já existe no mercado. E sem contar outros projetos que fazem exatamente a mesma coisa, que são mais populares, que têm uma equipe melhor, que tem mais pessoas, né, participando do projeto, a comunidade de programadores é maior, tem tecnologias mais avançadas. Não consigo entender, mas na verdade não é CryptoTeam que justifica um aumento da Ripple, por exemplo, que é a terceira moeda mais demandada. Talvez seja porque ela faz uma integração melhor com o sistema financeiro atual. E aí o pessoal caminha, acha que talvez o futuro esteja caminhando para isso, não para substituir o sistema financeiro, mas para andar paralelamente. Então, esse tipo de análise é que tem que ser feito. Eu acho que você está ficando muito preso à inovação tecnológica. E além disso, sobre inovação tecnológica também, é importante dizer que quando você cria uma coisa nova, uma moeda nova do zero, essa moeda pode ter cheio de bugs. E bugs gravíssimos, que pode botar tudo a perder. Então, quer dizer, a principal questão na criptomoeda é a segurança. Você está lá com seus ativos e não vê eles desaparecerem. Então, um bug, nesse sentido, você tem um código que já é utilizado e que já é muito mais testado, é melhor do que um código novo.
Obviamente, com um código novo que implemente alguma coisa diferencial, é legal pelo diferencial, mas vem esse custo de ser uma tecnologia nova que pode ter um bug terrível. Então, ao meu ver, o seu foco está demasiado na parte de inovação tecnológica e não na parte econômica, que seria o principal, mais a segurança, que é o segundo lugar. Bom, além de você exagerar nessa parte de inovação, eu acho que você também está fazendo uma análise básica dos ativos errada. Porque você tem um site lá, todo mundo conhece nesse meio, né, o CoinMarketCap, e lá tem mais de 2.000 moedas. Então, quer dizer, quando você vai fazer uma análise, igual que você fez, uma análise bem feita aí do Nióbio, você não pode fazer uma análise do Nióbio comparando, por exemplo, com o Ethereum. Fala assim, olha, eu fiz a análise do Nióbio e descobri que o Ethereum é muito melhor. Bom, o Ethereum é muito melhor, isso não tem dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando de uma moeda que está na posição número 2 para o Nióbio que está na posição 850. Então é totalmente diferente. O Nióbio há uma semana atrás estava na posição 1.200. E aí teve um aumento de 10 vezes, a gente foi para 850. Então se você faz uma análise, para você, em termos, agora estou falando puramente de investimento, né? Se você faz uma análise do Nióbio, compara ela com outras moedas do ranking, por exemplo, vamos supor que você fez essa análise e fala assim, nossa, o Nióbio é muito pior do que o Ethereum. O Nióbio deveria estar na posição 200. Isso significa que você tem que comprar Ethereum? Claro que não, você tem que encher o carrinho de Nióbio. Por quê? Porque hoje nós estamos na posição 850, e se mesmo sendo ruim ela está na posição 200, isso significa um aumento de 26 vezes o valor da moeda atual. Se você acha que ela vai para a posição 100, é mais de 35 vezes o valor atual. Então, quer dizer, nós estamos no Brasil, que é a 8ª economia do mundo. Então, nós temos também um nome forte no Brasil e uma possibilidade de alcançar esse mercado gigantesco. E à medida que a gente for tomando conta do Brasil, vai da América Latina e interesse mundial. Então, você tem que ver esse potencial, né? Uma coisa também é analisar o projeto de uma maneira dinâmica, não é analisar de uma maneira estática. Se você for ver o Nióbio hoje, você pode falar, o Nióbio hoje é ruim. É ruim, mas ontem ele era pior ainda. Nós estamos numa crescente, cada vez melhorando mais, atingindo mais pessoas, criando um ambiente melhor de serviços com o Web Wallet. Nós temos o Wallet para todos os sistemas. O nosso Web Wallet, eu não conheço nenhuma Web Wallet melhor que a nossa. Nós funcionamos no Telegram, estamos funcionando no WhatsApp. Quer dizer, hoje todo brasileiro tem um WhatsApp e já pode receber um Nióbio. Quer dizer, olha o público que nós podemos alcançar em pouco tempo. Quantas moedas podem fazer isso? Então, essa é a principal análise que tem que ser feita, ao meu ver, é dessa questão dinâmica. Até porque a gente não sabe o futuro das criptomoedas, né? Por exemplo, o Nióbio, assim como o Bitcoin, funciona na base da mineração. Se na hora que for chegar no limite, daqui a 40 anos, for atingir o limite do Nióbio, e isso for causar uma insegurança na rede, pode ser que daqui a 40 anos pense que não, é melhor a gente tirar o limite de 336 e botar infinito, crescimento de 1% ao ano. No Nióbio dá para fazer, no Nano não dá para fazer, por exemplo. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu estou dizendo que tem que casar tanto as necessidades tecnológicas quanto as necessidades econômicas. Então, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, tudo é uma aposta. Então, dentro desse universo, você tem que ver a potencialidade. Eu acho, obviamente que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o Nióbio está valendo muito menos do que ele vale comparado com as outras do ranking. A gente já deveria estar na posição, sei lá, 250 pelo menos. Nós estamos na 850. Sendo que no Brasil quase não tem altcoin. Então esse mercado inteiro a gente pode dominar. O white paper deles é bem curtinho, né? Bem pequenininho mesmo. E eu acho que falta muita informação, né, para você entender uma série de coisas para você mexer num projeto desse. Eu acho que tinha que ser muito mais completo e não é. É muito superficial. Bom, esse assunto do white paper não tem que falar nada, você falou tudo. Nosso white paper tá ruim
E a gente está trabalhando para melhorar ele. Tem realmente é o que você falou, está incompleto, não tá explicando, até isso atrapalhou a sua análise. Por exemplo, a questão do CryptoNote é a moeda. Por exemplo, o Bitcoin, o Monero são como se fossem forks do CryptoNote. Kryptonite é o nome que se deu ao algoritmo de Proof of Work. Kryptonite Heavy é uma variação desse algoritmo do Proof of Work para evitar as chamadas ASICs, aquelas máquinas de mineração específica para minerar. Porque com o Bitcoin, como sempre teve essas ASICs, foi tendo uma concentração de mineradores. Então, quando foi criado o CryptoNote, o cara que criou o CryptoNote já desenhou o Kryptonite, já pensou em evitar essas máquinas específicas. Só que recentemente já fizeram umas ASICs Kryptonite. Então, o Kryptonite Heavy é uma variação para evitar essas ASICs. Que eu nem sei, particularmente, se é bom ou se é ruim a gente evitar essas ASICs. Talvez seja o caminho no futuro. Mas hoje, visando uma descentralização maior na rede, a gente achou melhor, por bem, tomar esse caminho. Que deu para entender que eles pegaram uma plataforma pronta, né, para quem não sabe, hoje existem vários sites que você cria uma moeda a hora que você quiser, é extremamente simples, né? Sobre essa questão da gente ser só um clone, a gente, na verdade, não clonou uma moeda e foi assim. Nós usamos um chamado Forknote, depois mudamos para ser um fork de uma moeda chamada Carbo-Vanek, e aí que a gente consolidou, né? Então, hoje a gente é um fork do Carbo-Vanek. Só que não é apenas um fork, né? Nesse meio tempo, a gente sofreu 2 ataques. Um ataque de hash, a pessoa colocava um hash alto para minerar muito, e aí a dificuldade da rede vai aumentando. Aí na hora que a dificuldade aumentava muito, o que ele fazia? Ele tirava. Não compensa mais eu pagar esse tanto de hash, aí largava a rede com a dificuldade lá no talo, e para achar o próximo bloco demorava horas. Então, quer dizer, para resolver esse problema, a gente teve que colocar um outro algoritmo para cálculo de dificuldade. Então foi um fork que nós fizemos. Depois a gente sofreu também um ataque. Quando o minerador manipulou, quando ele minera, coloca como se fosse a hora do sistema no bloco. E aí ele manipulou esse horário para o futuro. Então o sistema pensava que tinha demorado a achar o bloco. E aí ele não aumentava a dificuldade da rede. Quando acha um atrás do outro, em tese tem que achar de 4 em 4 minutos. Se acha menos do que isso, ele tem que aumentar a dificuldade da rede para colocar esses 4 em 4 minutos. Só que manipulando o timestamp, ele conseguiu minerar um monte sem que a dificuldade da rede subisse. E ele poderia ter feito isso até extinguir as moedas. Ia praticamente matar a moeda. Talvez não ia ter nem como a gente resolver. Então, só que ele parou. Ele deve ter roubado uns 4 milhões de moedas nessa mineração, né, acelerada. E a gente conseguiu, trocando o algoritmo, resolver esse problema também. Então não é apenas um fork que a gente não sabe mexer no código da moeda, não entende nada. Não sabíamos lá no início, mas é como eu disse, você tem que analisar a moeda ao longo do tempo. A gente está ganhando experiência a cada dia, tanto para mexer no código quanto para melhorar ele. Então já tem código, por exemplo, que o Helder fez no Nióbio que o Carbo-Vanek aproveitou. Então não é apenas a gente sugou o trabalho do outro, já também está colaborando efetivamente com o software livre, que essa é a ideia também, não é? Não é simples assim, copiou uma moeda e ele rodou aí. A história não é essa. Agora você que já investe, faz parte da comunidade, o que você pode fazer? Ao invés de apenas especular, né? Você que provavelmente entrou em contato, né, com o canal falando, ô Roberto, fale sobre isso. Então você deveria, né, participar mais do projeto, poderia divulgar mais o projeto, entrar em contato, né, com os líderes do projeto e ajudarem eles, né, a criar algo melhor, né, a fazer parcerias melhor. Ou seja, né, ao invés de ficar só especulando, esperando o que vai acontecer com essa moeda, por que você não vai lá, né, e coloca a mão na massa e ajuda o projeto a ter diferenciais? Essa dica que eu daria para você. Bom, esse final você foi perfeito. Eu acho que as pessoas têm que entender que a moeda não é minha, nem do Helder, nem do Core. A moeda é de quem tem. Então é tipo o seu patrimônio. Então se você quer que ele seja valorizado, você tem que ajudar de alguma forma. Às vezes só retweetar, só compartilhar,
avisar a família, espalhar de algum jeito. Então, é perfeito o seu posicionamento. A comunidade vai fazer a moeda ser do tanto que trabalhar para isso, né? Em vez de ficar só especulando, fazer uma coisa legal mesmo. Então, concordo 100% com o que você falou. Bom, é isso. Eu queria agradecer as críticas, né? Foram feitas de uma maneira mais adequada do que a última vez que nós sofremos críticas. E isso é bom, porque permite a gente poder debater e colocar pontos positivos, negativos, e tentar crescer nesse mercado, né? O objetivo do Nióbio é ser uma moeda honesta brasileira, melhor do que a moeda oficial. Isso é a questão número 1. Tenho vontade de que seja efetivamente um meio de pagamento, né? Por exemplo, o Bitcoin atualmente ele quer ser mais um ouro digital. A ideia do pessoal que comanda o Bitcoin lá, o Core. O Bitcoin Cash, ao contrário, ele está fazendo de tudo para ser um meio de pagamento. Ele quer que as pessoas efetivamente usem, né? Que é uma ideia também que eu tenho. Eu prefiro partir para essa ideia, facilitar ao máximo o uso. Eu quero ver as pessoas trocando o nióbio por bens e serviços. Então, assim, além da tecnologia, tem a questão filosófica da coisa, e ninguém sabe exatamente para onde isso vai caminhar, quais moedas vão prosperar, quais que vão morrer. Estamos aí na luta e eu acho que estamos subvalorizados, sim. Nós temos o potencial de atingir não só o Brasil, mas ser o maior projeto de blockchain da América Latina e crescer para o mundo. Nós entramos recente na Brasilex, nosso volume já ficou gigante, aumentou também na Crex, na TradeOgre. Então, por exemplo, a gente entrar no mercado Bitcoin, não sei se é tão difícil e já tem um volume bem maior ainda. Então, nossas perspectivas são ótimas. Bom, é isso. Muito obrigado. Tchau!